Meu nome é Eli, tenho 33 anos e sempre fui o tipo de cara que lembra dos aniversários, leva presente e se oferece para ajudar a limpar, mesmo que a bagunça nem tenha sido minha. Minha família nunca facilitou as coisas. Eu não sou exatamente a ovelha negra, sou mais como o invisível. Não sou de fazer drama, não sou barulhento e nunca briguei feio com ninguém. Mas, com o tempo, fui sentindo aquela dor silenciosa de estar de fora. Coisas pequenas, grupo de conversa que não me colocaram, piada que eu não entendia, foto de família em que eu sumia, mesmo tendo estado lá, do lado de todo mundo. Sempre dei um desconto para eles. Pensava, esqueceram, não foi por mal. Me apeguei a essa ideia por muito mais tempo do que devia. Acho que, lá no fundo, eu acreditava que se eu continuasse aparecendo, sendo legal e prestativo, uma hora eles iam me enxergar de novo. O problema de ser excluído sem palavras é que dá para fingir que não tá acontecendo. E isso é o pior. Ninguém precisa dizer que você não é bem-vindo. Eles só fazem com que você pare de esperar convite. Aí, mês passado, fui na festa de 7 anos do meu sobrinho, o Liam, filho da minha irmã. Levei para ele um Lego do Star Wars, aquele que ele tava doido para ganhar, e ainda ajudei a montar metade. Fiquei depois da festa, enquanto os outros adultos já tinham ido embora, e ajudei a lavar a louça, enquanto minha irmã só ficava no celular. Conversa boba, papo leve, tudo parecia tranquilo. Quase achei que, quem sabe, as coisas estavam melhorando. Aí falei, todo animado, tô ansioso pro jantar de família amanhã. Vai ser bom rever todo mundo. Minha prima, a Terra, tava guardando um pedaço de bolo no congelador. Ela parou, olhou pra mim e caiu na risada. Espera aí, você não sabe? Isso foi ontem. Na hora, meu estômago virou. Olhei pra minha tia do outro lado da cozinha, torcendo pra ser só uma piada. Mas não, ela pegou o celular e começou a mostrar as fotos, sem pensar duas vezes. Tava tudo lá, uma mesa enorme no quintal dos meus pais, luzinhas penduradas, taças de espumante, todo mundo arrumado, até parente que eu não via há anos estava lá, brindes, discurso, criançada correndo, fotos de grupo. Não era um churrasquinho qualquer, era o jantar de família, aquele que minha mãe organiza todo verão, aquele que parece mais uma reunião de família. Minha tia foi passando as fotos como se estivesse mostrando o álbum de viagem. Olha essa. Foi antes da sobremesa. Sua mãe fez um discurso. Disse que estava feliz de estar cercada pelas suas bênçãos. Ela falou essa parte devagar. A cara dela mudou, como se tivesse percebido tarde demais que talvez eu não devesse estar ouvindo aquilo. Mas já era tarde. O estrago estava feito. Meu rosto ficou quente, a boca seca. Minha irmã, que não tinha falado nada até então, levantou os olhos do prato que estava secando e soltou, baixinho, talvez da próxima vez você entenda a indireta. Simples assim. Eu não respondi, nem me mexi, fiquei parado uns segundos, olhando ela limpar a bandeja como se não tivesse acabado de me esfaquear com um sorriso. O ar da sala sumiu, soltei a esponja, fui até a sala, peguei o envelope com o cartão de aniversário do Liam e o vale-presente que eu tinha colocado de surpresa, e fui embora. No caminho de casa, não consegui parar de pensar naquelas palavras. Entenda a indireta. Fiquei repetindo aquilo 1000 vezes. O jeito como ela falou, sem raiva, sem rancor, só com aquele cansaço, como se aquilo já devia ter acontecido faz tempo, como se eu fosse um estranho que não percebeu os sinais, como se fosse um peso ainda acreditar que eu tinha um lugar ali. Eu admito, chorei no carro, não me orgulho disso, mas também não tenho vergonha. Não foi só por perder o jantar, foi pela clareza, a certeza de que eu já não fazia mais parte, que, no máximo, eu era só uma obrigação distante. Naquela noite, eu não consegui dormir, fiquei deitado olhando pro teto, lembrando de anos e anos de coisinhas que eu fui ignorando, tipo aquela vez que falaram que o jantar de Natal seria só pra família mais próxima, e depois postaram foto com um monte de gente que eu mal conhecia. Descobri que existiam grupos de conversa só por print, meus aniversários esquecidos, piadas internas que eu nunca entendi porque rolavam em lugares onde eu nunca fui chamado. Mas olha, eu nunca fui de guardar mágoa, não sou vingativo, nem rancoroso, não queria me vingar de ninguém. O que eu queria, e que, enfim, aconteceu, era acabar com a esperança. Chega, não vou mais aparecer. Chega de ficar dando carinho e ajuda como se fosse bala, achando que isso ia me garantir um lugar naquela mesa.
Naquela noite, comecei a pensar em algo. Não era vingança, pelo menos não do jeito que a gente imagina. Era algo mais firme. Algo que eles não iam ver chegando. Porque, né? Eles nunca me veem mesmo. O primeiro passo foi financeiro. Nos últimos anos, minha vida andou bem. Trabalho com isso e, mesmo não sendo rico, fiz os investimentos inteligentes, principalmente depois que comecei a mexer com a administração de imóveis. Ninguém pergunta sobre a minha vida, então ninguém sabe que hoje eu tenho 3 casas para alugar. Ninguém sabe que eu ajudava meus pais sem falar nada, pagava conserto de telhado, encanamento, essas coisas, tudo por doações anônimas com o nome da minha empresa. Nunca quis reconhecimento, só queria ajudar porque eram meus pais, ou pelo menos, eu achava que eram. Uma semana depois da festa do Liam, minha mãe me ligou. Tava nervosa. O ar-condicionado da casa quebrou bem na primeira onda de calor do ano. Ela falou, o conserto vai passar de 8.000, e o cara que sempre recebe o dinheiro de manutenção disse que esse ano não chegou nada. Aconteceu alguma coisa com aquele fundo? Eu respondi calmo, cancelei o programa. Ela ficou sem entender, não expliquei mais nada. Só falei, tenho certeza que você e o pessoal do jantar conseguem dar um jeito. Silêncio. Eu consegui até ouvir o cérebro dela girando. Não esperei resposta. Só me despedi e desliguei. No mesmo dia, liguei para o meu advogado. Tinha mais coisa que eu bancava há anos. Poupança da faculdade da minha sobrinha. Dentista emergencial do meu tio. Uma assistente que minha irmã usava pro negócio dela no Ets. E o melhor, eu tinha tudo documentado. Ninguém sabia que esses apoios vinham com contrato. E ninguém sabia que dava para cancelar tudo com uma assinatura só. Assinei, mandei as cartas, congelei as contas. Demorou umas 2 semanas pro efeito bater. Minha caixa de entrada encheu de ligações, mensagens, face times perdidos. Um primo meu mandou só. O que tá acontecendo? Não respondi. Aí chegou uma notificação do grupo antigo da família. Não aquele de que me tiraram, o outro. O primeiro, que eu mesmo criei 5 anos atrás, quando meu avô morreu e a gente precisava organizar o velório. Adivinha? Eu ainda era o administrador. Renomeei o grupo para talvez agora entendam a indireta, e fui removendo um por um, sem dizer uma palavra. Só silêncio. Mas isso foi só o começo. Porque ainda tinha uma última coisa que eu não tinha tirado, um último fio que ainda me ligava a eles, a casa do lago. Tecnicamente, não era só minha, não totalmente, era dos meus avós, depois passou para minha mãe e para a irmã dela. Minha tia Val. Depois que a Val faleceu, a parte dela da casa ficou para minha prima Tara, a mesma que riu de mim quando soube que eu não fui chamado pro jantar de família. Anos atrás, quando minha mãe atrasou alguns pagamentos, eu comprei a parte dela da casa, em silêncio, legalmente. Eu tinha 50%, mas ninguém da família nunca atualizou isso na cabeça. Eles ainda tratavam como se fosse a casa da vovó. Todo mundo usava como queria, fins de semana, feriados, até passar o verão inteiro lá, e eu deixava. Nunca reservei um dia para mim, nunca disse não quando pediam. Ano passado mesmo, fui eu que paguei pelo pier novo, e nem contei para ninguém. Mas agora aquela casa ia ser o palco, e o roteiro era meu. Esperei o fim de semana do Memorial Day, quando a família toda sempre aparece. Era tradição fazia mais de 10 anos. Churrasco, fogueira, as crianças pescando no pier, os adultos bebendo e ficando barulhentos conforme escurecia. Eu adorava isso, mas fazia 3 anos que não era chamado. Dessa vez, não precisava de convite, só precisava ir. 3 dias antes do feriado, entrei com os papéis para restringir o uso compartilhado da minha parte da casa. Tudo com base numa cláusula antiga que estava na escritura, permitia que qualquer dono exigisse divisão do uso, se tivesse conflito. Meu advogado fez tudo bem claro, eu não estava proibindo ninguém de usar a casa, só estava dizendo que, para isso, agora precisava de um acordo oficial de copropriedade. Mas a Tara, ela nem lia os e-mails, já estava tão acostumada com minha boa vontade. Na sexta de manhã, cheguei cedo, destranquei a casa, estacionei minha caminhonete de lado na entrada para ninguém conseguir parar atrás, e esperei. Não demorou. Meio-dia, chegaram 3 carros, minha irmã, a Tara, minha mãe, as crianças, os maridos, estavam todos rindo até me verem. Tara saiu primeiro. Você tá aqui? Sorri. É Memorial Day.
Achei que ia curtir um tempo no lago. Ela veio andando até mim, de braços cruzados. A gente planejou passar o fim de semana aqui. Eu falei para mamãe ficar no quarto principal. Isso vai ser um problema, falei, sem ser grosso. A casa tá trancada para revisão de uso entre os donos. Você teria visto o aviso se tivesse aberto o e-mail. Ela ficou sem reação. Que aviso? Minha irmã entrou no meio, já impaciente. Eli, para com isso. A gente vem aqui há anos. E agora você tá fazendo cena só porque não foi num jantar? Levantei a mão. Calma, não foi só um jantar. E nem é sobre o jantar, é sobre respeito. Uma coisa que essa família parou de mostrar faz tempo. Minha mãe finalmente chegou mais perto, falando baixinho. Eli, querido, a gente nunca quis te machucar. As coisas só foram acontecendo. Sabe como é? Olhei para ela, e por um instante quase cedi. Quase. Mas aí lembrei de cada vez que ela defendeu a crueldade da minha irmã. Riu da exclusão como se fosse mal entendido, e fingiu ser a pacificadora, sempre pedindo para eu ser o mais maduro. Eu sei exatamente como é, falei, por isso tô aqui agora. Essa casa não é mais casa de férias de todo mundo. Não, se quiserem usar, a gente vai fazer um novo acordo. Divide manutenção, alterna os fins de semana, ou então, dei de ombros. A gente vende. Você não se atreveria, gritou a Tara. Vai acabar com a tradição da família por quê? Por causa de sentimentos feridos? Olhei nos olhos dela, firme. Não, quem acabou com a parte família foram vocês. Eu só tô cuidando da papelada. Aí veio o show. Tentaram gritar, implorar, fazer chantagem emocional. Minha mãe chorou. Minha irmã me chamou de egoísta. Tara ameaçou processo. Mas nada disso adiantou. Eu tinha tudo salvo. Mensagens, recibos, a cláusula da escritura, tudo. E o silêncio em que eu vivi por anos, aquele sufoco, finalmente foi embora. No lugar, ficou só a clareza, fria, lúcida e necessária. No fim, eles foram embora, claro, jogaram umas últimas palavras para trás. Mas eu não cedi. Fiquei parado ali, na varanda, olhando até os carros sumirem na estrada de cascalho. Aí eu entrei, abri uma cerveja e me sentei na velha cadeira de balanço que sempre usei. Naquela noite, acendi a fogueira lá nos fundos e fiquei olhando as brasas subindo pro céu, parecendo faísca de um 4 de julho esquecido. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que pertencia àquele lugar. Mas a última parte da história ainda estava para acontecer, porque eu não tinha terminado. Tinha mais uma coisa para mandar, e quando eles abrissem, iam perceber que o verdadeiro impacto ainda nem tinha começado. Na manhã seguinte, acordei só com o som dos passarinhos, mais nada. Nenhuma criança gritando no pier, nenhuma música alta de caixinha Bluetooth na varanda, nenhum cheiro de bacon queimado da minha irmã, só silêncio. Foi até estranho, mas eu gostei. Fiz um café, andei descalço até a beira da água e fiquei vendo a neblina subindo, igual vapor de segredo guardado demais. Minha cabeça estava cheia, mas eu não estava triste, só focado, decidido. A noite anterior tinha sido um divisor de águas, mas agora era hora de tornar tudo definitivo. Antes de voltar para a cidade, passei no correio e deixei um envelope pardo, grosso, com o endereço do advogado da família. Lá dentro estava a peça final do quebra-cabeça, minha decisão oficial de vender minha metade da casa do lago. Não para qualquer um, já tinha até escolhido o comprador, um casal discreto, de fora do estado, sem filhos, sem drama, só 2 aposentados que queriam um cantinho calmo para passar os verões. Ofereci até um precinho melhor, com uma condição, que eles colocassem um portão, nada exagerado, só para separar bem o lado deles e impedir qualquer visita sem querer dos parentes que achavam que a casa era clube de férias. Mas o envelope não tinha só o contrato de venda, não, junto com os papéis, mandei também uma carta, uma folha só, dobrada, escrita com calma durante 2 noites, era endereçada para toda a família. Não escrevi para magoar, escrevi para ser honesto, dolorosamente honesto, cirurgicamente honesto. Um trecho dizia assim: asterisco asterisco, para todo mundo que me esqueceu, talvez nem tenham notado, mas aos poucos eu fui virando um fantasma nessa família, não porque eu me afastei, mas porque vocês me empurraram para longe, com os convites que não vieram, com o silêncio, com os sorrisos falsos. Quando eu aparecia, ainda acreditava que era parte daquilo, eu era o que ajudava, o que doava, o quieto,
O figurante da mesa. Nunca pedi muito, só um lugar para sentar e um pouco de gentileza. Mas vocês deixaram claro, eu não era da família. Eu era só alguém para usar, uma carteira, um extra, uma piada. Agora entendi o recado. Não vão mais precisar esquecer de me convidar, nem revirar os olhos quando eu chegar, ou cochichar na cozinha quando eu sair do quarto. Acabou. Não tô bravo, não tô me vingando, só cansei. Essa casa era o último lugar onde eu ainda sentia que talvez pertencia a alguma coisa. Agora, nem isso mais. Os compradores são gente boa, vão cuidar bem. E não se preocupem, eles não aceitam visitas indesejadas, nem em feriado. Considerem essa carta como aviso oficial. Não tô mais disponível para culpa, manipulação emocional ou grupo de WhatsApp. Desejo o melhor para vocês, de verdade, mas de agora em diante, minha paz vem primeiro. Eli. 3 dias depois, meu celular não parava. Chamadas perdidas, áudios, mensagens uma atrás da outra. Primeiro vieram as mensagens confusas. Depois, o pânico. Aí a raiva. Minha irmã, que não dizia uma palavra boa para mim fazia mais de um ano, de repente virou a mais falante. Mandou coisas tipo: você tá partindo o coração da mamãe. E você tá agindo como uma criança. Minha prima Tara mandou uma sequência de mensagens. Começava com: você tá falando sério sobre vender a casa? E terminava com: você vai se arrepender. Mas a mensagem que mais ficou na minha cabeça foi a da minha mãe. Uma frase só: por que você tá fazendo isso com a gente? Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Eu quase respondi. Cheguei até a digitar umas coisas, umas mais duras, outras mais leves. Teve uma versão que dizia só: por que você deixou? Mas apaguei tudo. Ela já sabia. Uma semana depois, a venda da casa foi finalizada. Os novos donos assumiram. A família até tentou impedir, mas como a Tara não tinha pago a parte dela dos impostos e eu tinha a maioria dos direitos da escritura, por causa de uma cláusula pouco conhecida que ativei pela minha empresa, a tal da minha LLC, eles não conseguiram fazer nada. Legalmente, financeiramente e emocionalmente, estava tudo feito. O verão chegou e passou. Eles acabaram alugando um Airbnb num lago 2 cidades depois. Vi as fotos no Instagram do meu primo. Médico diferente. Mesmos sorrisos forçados. Mesma vibe de fingir que nada aconteceu. Só que aconteceu. Porque da próxima vez que precisaram de ajuda, não tinha mais Eli para ligar. Não tinha o parente quieto que resolvia tudo por trás. Nem a carteira com sentimentos. Como já me chamaram pelas costas, num microfone aberto numa chamada do Zoom que, teoricamente, eu não devia ouvir. Enquanto eles tentavam se adaptar à nova realidade, eu estava construindo algo melhor, uma vida onde eu não era invisível. Um novo grupo de amigos que me viam de verdade, que gostavam de mim, riam comigo, me chamavam sem que eu tivesse que implorar por um lugar na mesa. Não era vingança. Era liberdade. Mas olha, ainda teve uma última reviravolta. 2 meses depois que a venda foi concluída, aconteceu algo curioso no trabalho. Minha empresa lançou um programa novo de mentoria, um curso pago para treinar pessoas em tecnologia e gestão de projetos. A ideia era ajudar quem estava recomeçando. Adivinha quem se inscreveu? A Terra. Ela não sabia que o formulário ia cair direto na minha mesa, e com certeza não esperava o bilhetinho que eu grampeei na carta de recusa dela. Só 6 palavrinhas. Talvez você entenda a dica agora. As semanas seguintes foram mais silenciosas do que eu imaginei. Sem ligações, sem mensagens. Depois de anos sendo ignorado, o silêncio finalmente virou mútuo. E pela primeira vez, eu não senti que precisava consertar nada. Parei de olhar as redes sociais deles. Me afastei dos últimos e-mails cheios de indiretas da família. Meu celular ficou quieto. E minha mente também, mais leve do que em muitos anos. Mas só para deixar claro, clareza não quer dizer que a paz venha fácil. Teve noite que eu fiquei acordado me perguntando se tinha ido longe demais. Se eu devia ter continuado sendo calado, o confiável, o que engole o orgulho só para manter a ilusão de família unida. Essa culpa era quase confortável. Parecia uma jaqueta velha, apertada, mas familiar. Mas aí eu entendi, culpa é a ferramenta de quem perdeu o controle. Foi difícil soltar isso, mas eu soltei. E no lugar, nasceu outra coisa. Mais forte. Dignidade. Limite. Um orgulho estranho, mas bom, de, pela primeira vez,
ter me escolhido, ao invés de continuar escolhendo quem já tinha provado que nunca me escolheria. Até no trabalho as coisas melhoraram. Fui promovido. Parece que quando a gente não tá sendo sugado por drama de família, o cérebro tem espaço para crescer, né? Finalmente fiz aquela viagem para Kyoto que eu vivia adiando. Fui sozinho. 2 semanas andando por florestas de bambu e tomando chá em varandas silenciosas. Não postei. Não contei para ninguém. Só vivi, em paz, para mim. E aí veio o último fio que ainda me ligava a tudo isso, o dia de ação de graças. Sempre rolava na casa dos meus pais. Aquela produção toda, com receitas copiadas das anotações da vovó, e o peru seco do meu pai. Aquelas brigas de sempre sobre quem ia sentar mais perto da lareira. E eu, claro, quando era chamado, acabava sempre lá no canto, na ponta da mesa das crianças ou numa cadeira dobrável perto da porta. Ninguém percebeu quando eu parei de aparecer, uns anos atrás. Mas esse ano foi diferente. Naquela manhã, bateram na minha porta. Era meu pai. Fazia quase um ano que eu não via ele. Parecia mais velho, mais magro. O cabelo, que antes era preto, agora estava quase todo grisalho. Ele segurava um prato coberto com papel alumínio. Os olhos vermelhos, não parecia de choro. Era aquele cansaço que vem com o tempo, quando a vida cobra as contas e a pessoa finalmente percebe as escolhas que fez. Posso entrar? Ele perguntou. Eu não falei nada, só dei um passo pro lado. Ele sentou na mesa da cozinha e colocou o prato lá. Não ofereceu, não explicou, só ficou olhando para as marcas da madeira, como se tivesse tentando achar alguma resposta ali. A sua mãe não tá bem, ele disse, depois de um tempo. Eu assenti com a cabeça. Isso costuma acontecer quando a gente perde o controle das pessoas, eu respondi. Ele se encolheu, não sei se foi pelas palavras ou pelo jeito calmo que eu falei. Ela sente muito, ela fala isso todo dia. Fiz um copo de água para ele e me sentei do outro lado da mesa. Ela teve anos para dizer isso na minha cara. Parecia que ele ia querer discutir, mas só suspirou e disse: Você estava certo em ir embora. Eu não esperava por isso. Ele continuou. Falei para ela que a gente devia ter feito diferente, que nunca devíamos ter te tratado como alguém de fora da própria família. Tentei conversar com sua irmã, ela acha que você tá exagerando, que tá guardando mágoa. Eu dei uma risada baixa, sem graça. Não era de deboche, era só descrença mesmo. Claro que ela pensa isso. Ele continuou. Ela também não tá bem, a loja dela no Ets fechou, agora tá morando lá em casa. A sua mãe tá bem estressada. Foi aí que ele finalmente me olhou de verdade, olhou mesmo. E disse: Não vim aqui para te culpar, vim porque percebi uma coisa. Não foi você que abandonou a família. Fomos nós que te deixamos de lado, e nos acostumamos com a ideia de que você nunca ia reagir. O silêncio depois disso foi pesado. Aí ele disse: Li sua carta. Levantei a sobrancelha. Aquela que você mandou pro advogado. Ele me passou uma cópia depois que a casa foi vendida. Li 3 vezes. Chorei nas 3. Não sabia nem o que dizer. Você é um homem melhor do que eu imaginei. Ele respirou fundo. Sinto muito que a gente teve que perder a casa, e perder você, para entender tudo isso. E por algum motivo, eu acreditei nele. Não sei por quê. Mas a voz dele tinha um peso diferente. Não era teatro, era cansaço de verdade. Levantei, fui até a geladeira e peguei uma tortinha de abóbora que eu tinha comprado no dia anterior. Cortei 2 pedaços e coloquei um na frente dele. Não é peru, eu falei, mas o chantilly é de verdade. Ele deu um sorrisinho de leve. A gente não falou muito depois disso. Só comemos. 2 homens, com muita história entre eles, e nenhum mapa pro que vem depois. Mas foi alguma coisa. Não foi perdão total, nem reconciliação completa, mas foi um começo. E deixei claro, com o meu jeito, que se as coisas fossem ser diferentes daqui para frente, seriam nos meus termos. Chega de tentar agradar todo mundo, chega de ficar em segundo plano na minha própria história. Alguns dias depois, recebi uma carta da minha mãe, escrita à mão. Li 2 vezes, depois guardei. Eu não estava pronto para responder, talvez eu nunca esteja. Perdão não vem com um cronômetro, e com certeza não vem sem mudança de verdade. As semanas passaram. Eu entrei no inverno com um tipo de paz que eu não sentia fazia anos.
Uma paz de verdade, uma paz que eu lutei para ter. Aí, um pouco antes do Natal, recebi uma mensagem. Não era da minha irmã, nem da Tara, nem do Liam, meu sobrinho. Era um vídeo. Oi, tio Eli, ele disse, sorrindo todo banguela para a câmera. A mamãe falou que a gente não devia falar com você, mas eu tô com saudade. Achei isso uma besteira e falei para ela, espero que você esteja bem, tô montando outra nave de Lego. Dessa vez ela tem 3 motores. Atrás dele, dá para ouvir a voz da minha irmã gritando, Liam, me dá esse celular agora. O vídeo cortou. Assisti várias vezes. E meu peito doía. Mas não de raiva, era tristeza. Tristeza por ele, não por mim. Pelo que ele estava sendo jogado no meio. Esse ciclo de silêncio, de afastamento, de usar criança como escudo. Ele não merecia isso. Então mandei um vídeo de volta. Oi, campeão, eu disse, sorrindo. Essa nave aí deve ser a mais rápida da galáxia. Também tô com saudade. E ó, tô sempre aqui, tá? Não importa o que digam. Nunca recebi resposta. Mas tudo bem. Porque eu falei de coração. No fim, a vingança nunca foi sobre machucar ninguém. Era sobre parar a dor que me causaram. Sobre levantar muros, não para punir, mas para me proteger. E talvez, só talvez, alguém na próxima geração não cresça se sentindo invisível. Talvez eles aprendam que tudo bem dizer não, que é certo traçar limites, se afastar de quem só te ama quando é conveniente. Quanto a mim, eu tô bem. Comprei um lugar novo, menor, mais aconchegante, com uma lareira de verdade, e uma varanda grande na frente. Faço noites de jogos com meus amigos. Cozinho jantares onde ninguém me critica disfarçado de piada. Eu rio mais. Durmo melhor. E quando eu vejo aquelas fotos antigas, das festas em que eu tava de canto, com um sorriso mais triste do que feliz, eu só passo pra próxima. Não é por amargura. É porque, agora, eu tenho coisa melhor pra lembrar.